Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste de casa, pelo Face, pelo YouTube, em Mateus capítulo 14, nós temos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Onde nós vamos encontrar, no versículo 14, Mateus 14, 14, dizendo assim: Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste de casa, esse texto nós temos a famosa primeira multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus transformou 5 pães em 2 peixes, né, o suficiente na multiplicação para fartar 5.000 homens fora mulheres e crianças. 5.000 homens fora mulheres e crianças, sendo que não havia controle de natalidade. Nós vamos falar em perto de 20.000 pessoas aí, por aí. No mínimo. No mínimo, né? 5.000 pessoas, 20.000 pessoas. De 15 a 20, talvez até mais. Mas com 5 pães e 2 peixes. Então, olha a desproporção da necessidade, né, do que se tem para oferecer em relação à necessidade. Uhum. E essa muitas vezes é a realidade de muitos. E quando nós olhamos o milagre de Jesus, ele tem, esse milagre é um milagre assistencial. Ele assiste uma necessidade natural. Uhum. Né? Ali ele não libertou uma pessoa de uma possessão espiritual. Sim. Né? Ele também não fez o milagre de uma cura física, mas ele assistiu as pessoas numa necessidade de ordem material, que é o alimento. Né? As pessoas não tinham o que comer. Nós vimos ali também os discípulos se compadecendo, uma sensibilidade diante da necessidade das pessoas e das pessoas que estavam seguindo Jesus. Mas nós vimos aqui que Jesus ele colocou os discípulos numa condição, fez eles participarem e dizer assim: ó, a responsabilidade de cuidar e de assistir a necessidade das pessoas que me seguem é de vocês. Sim. Vocês vão ter que ajudar uns aos outros. Esse é um ponto interessante. Verdade. E a ajuda que Jesus disse, quando Jesus disse para eles disseram para Jesus: Senhor, a multidão aí está com fome, nós não tem como dar comida para esse povo todo. Vamos fazer o seguinte, eles sugeriram para o mestre: vamos despedir as multidões, eles vão pelas aldeias, eles vão comprar para eles o que comer. Mas Jesus disse o seguinte: não precisam retirar-se. É vocês mesmos É verdade. que vão dar para eles o que comer. Interessante que eles trouxeram para Jesus uma necessidade. Eles perceberam a necessidade das pessoas e trouxeram para Jesus. Uma certa solução também. E até apontaram uma possível solução, né? É até considerável. É, Né? mas Jesus devolve para eles, né? Então, eu vejo muito claro assim essa questão de que algumas coisas, né, nós temos tudo colocar diante de Deus, orar, mas algumas coisas nós temos que ter atitude também, né? Então, algumas coisas nós precisamos, a gente não deve terceirizar. Algumas coisas estão na nossa mão. Aí, exato. Aí a gente vê o seguinte: o milagre. Quantos milagres a gente já viu e já ouviu falar? É difícil até alguém que não é evangélico. Aquilo lá foi um milagre. A própria médica que atende a minha filha, né, tendo em vista o quadro que aconteceu, depois que o pastor Isaías orou, ela voltou no quarto e disse assim: olha, Juliana, isso aí foi um milagre. Então, ela viu o milagre. Mas uma questão é você assistir o milagre. Outra questão importante, outra questão interessante é você fazer parte do milagre. A partir, né, de uma ação tua, né? Seu canal, né, desse milagre, né? Seu canal desse milagre, muito, né? Muito legal. É um negócio interessante. Interessante. Como pastor, tu já deve ter tido a experiência de pessoas de tu orar e as pessoas dizerem: pastor, aconteceu um milagre. É verdade. É muito legal isso. É muito legal, claro que é muito legal. E aí a gente vê o seguinte, pastor Adroaldo: se eles tivessem estoque e condição para atender aquela multidão, eles iam servir eles
Claro, eles estavam preocupados, eles tinham um bom coração querendo ajudar. Exato. Se eles tivessem um caminhãozinho de pão ali, né? Exato. Da Nutrella. 608. Aqui, 0800 para eles. Vamos baixar os pão aí, vamos começar a distribuir, né? Porque precisava de mais de um caminhão, né? Aí eles fariam uma carreta, né? Várias carretas. Né? Eu não sei, para o povo todo é bastante pão. É bastante pão, né? E até porque o texto diz assim, todos comeram e se fartaram. Eu até um tempo atrás eu ministrei sobre isso, né? Eu fico pensando, eles pegando o pão e eram 5 pães, já eram 12, tiveram que partir alguns no meio, né? O pão já não era suficiente para eles. Não dava um grupo de 12, né? São 12, exatamente. E eles pegando aqueles pães e distribuindo aquele pão, não acabando nunca na mão deles. O que eles tinham um pouquinho na mão, que já não era nem um pão inteiro. Um pedaço de pão que eles tinham na mão, não acabava nunca na mão deles. E depois passa, tá, quem quer mais? Né? Porque comeram até se fartar, não faltou e não acabou. E no final, quando foram devolver para o cesto, tinha 12 cestos cheios. Quando eles terminaram de comer, tinha 12 cestos cheios. É algo muito, mas muito, é um milagre. E assim, eles começaram não tendo nada. Teoricamente, 5 pães é nada. 5 pães e 2 peixes para 12 homens. Então... Fora mais Jesus. Começaram, né? Claro, né? 13. E as mulheres que andavam sempre junto ali, né? Auxiliando. As pessoas que assistiam eles ali, andavam por onde eles andavam. Tinha um grupo pequeno, né? De pessoas junto, né? Mas para 5 pães e 2 peixes era muita gente, né? Aí vamos pensar assim. O milagre, né? Um milagre interessante, porque você fazer parte do mover de Deus não é pelo que você tem. Exatamente. É pela graça de Deus. Então muita gente assim está esperando, né, para servir a Deus. A hora que eu tiver condições eu vou servir a Deus. A hora que eu tiver melhor eu vou contribuir na igreja. Quando eu falo em contribuir, não estou falando em contribuição financeira. Também pode ser, mas não é disso que nós estamos falando. É você se colocar à disposição com aquilo que você tem. Né? Se eu esperar ficar pronto para servir, eu nunca estou pronto. É verdade. Quando Jesus, olha a régua que Jesus estabelece, o padrão que ele estabelece para o ser humano. Sede vós perfeito como perfeito é vosso Pai Celeste. Sede perfeito como Deus é perfeito. Mas então o nível é lá em cima. Se eu esperar chegar ao nível de Deus, eu nunca vou chegar. Então nós temos que nós temos que se colocar à disposição com o que temos. A fidelidade ao propósito te leva a servir com o que tu tem. Exatamente. Te leva a servir com o que tu tem. Então, porque senão o que acontece? Se tu esperar ter bastante para contribuir, para ajudar, para servir... É verdade. Né? Se tu deixar para convidar alguém para ir num culto, se deixar para... Você quer ter paz, você quer ter alegria, você quer ter a abundância de Deus, você quer ser bem sucedido nos negócios, na vida financeira, no casamento. Quando tudo estiver certinho, eu for uma pessoa alegre, porque eu estou meio abatido, mas agora não. Quando eu estiver alegre, eu estiver bem, aí eu vou servir. Você não vai servir nunca. É verdade. Vai servir nunca. Algumas pessoas a gente convida, já aconteceu comigo, né? Teu irmão hoje está conosco, né? E ele dizia assim, não, um dia eu vou para a igreja. Eu acho tão legal, mas eu tenho que acertar algumas coisas primeiro, né? Ele dizia, primeiro ele tinha que, sabe, não queria vir, sabe? Ele disse, não tô pronto, não tô preparado ainda. Eu disse, cara, vem como tu tá, não vem do jeito que tu tá. Às vezes nós ficamos esperando o melhor momento, no momento é agora. O melhor momento é quando ele te chama, é isso aí. Quando chama. Interessante, quando os discípulos disseram assim, nós temos 5 pães, trazem para mim. Eles entregaram para Jesus os pães. Eles ficaram assim, vamos ver o que ele vai fazer. Qual milagre Jesus vai fazer. E Jesus pega, abençoa os pães e devolve para eles os mesmos 5 pães. Não houve milagre assim naquele primeiro momento, foi só abençoado por Jesus. Partiu os pães e entregou para eles. E é interessante também que Jesus fez o seguinte, agora, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos. Aí tu vê assim... Se multiplicou na mão deles. Eles colocaram na mão de Jesus e Jesus foi partindo o pão. Isso aqui que a gente aprende aqui parece que é uma coisa simples. É simples, mas é profundo. É simples, mas é profundo. Claro. O que é teu não pode ser teu. É verdade. O que é teu tem que pertencer a Deus. Verdade. Esse sentimento de que o que é teu? A minha vida, o meu tempo.
o meu recurso financeiro, as minhas finanças, o meu casamento, a minha família, os meus filhos, a minha casa, o meu carro. Esquece isso. O que é meu tem que ser colocado à disposição do reino. Isso aí. À disposição de Deus. Então, quando você sacrifica, entre aspas, sacrifício por quê? Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício significa entrega. Lembre-se que no Antigo Testamento o sacrifício era a morte de um animal, né? Então, Jesus foi sacrificado. Ele morreu na morte de cruz por nós. Hoje também nós temos que sacrificar. Mas o sacrifício não é mais de dor e de sofrimento. O sacrifício é um ato só de entrega. Porque a dor e o sofrimento, Jesus sofreu por nós. Em Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós somos sarados. Então eu não preciso sofrer. Em contrapartida, no Novo Testamento, em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, no versículo 1, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Sacrifício, olha só, vivo, então não é morte mais, física não, morte para o pecado sim, a gente se ausentar de pecar, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é nosso culto, inclusive, racional. Eu, né, de forma humana, com a minha natureza, eu quero Deus, né? E aí, o que acontece? Neste ato de sacrifício, nós entregamos o que temos e o que somos, para que Deus faça a sua obra através do pouco que temos, do pouco que somos, mas valorosos para Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar que Deus valoriza o ser humano e através do ser humano os milagres acontecem. Quando você se sente parte do que Deus faz, você é amado por Deus. Você se sente amado por Deus. Você se sente... E outra questão importante, Deus é glorificado, porque vão dizer assim, nenhum homem poderia fazer isso. É porque Deus é com ele. Nenhum homem poderia fazer isso. Então, se Deus é com ele, que foi um canal de Deus, nós vemos que Deus usa essa pessoa, mas também ele ama as demais pessoas. Claro. Então, o que acontece? Como é importante a gente não considerar as coisas que temos única e exclusivamente nossas. Não vivemos para nós mesmos, né? Viver para Deus. Viver para Deus, né? Exatamente. Viver para Deus. E viver para Deus significa viver para o propósito, né? Não viver... mas eu vivo para Deus. Tá, mas e o que nós temos feito dentro do que é o propósito de Deus, né? Porque as pessoas às vezes... mas eu amo a Deus, eu vivo para Deus. Às vezes vêm nos cultos, adoram a Deus, mas na prática. Porque aqui os discípulos colocaram na prática. Deram 5 pães para Cristo para alimentar 5.000 pessoas. Eles colocaram, apesar de eles olharem para eles e perceberem que eles não tinham condição, eles disseram, não, nós vamos fazer aquilo que agrada a Cristo, aquilo que é o propósito de Deus em Cristo, né, que é trazer solução, trazer paz, trazer vida, cuidar. Ele diz assim, né, que as pessoas andavam aflitas e exaustas. Jesus chega numa cidade, olhou para as pessoas, né, e ele sente a dor das pessoas. As pessoas estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então ele sentia a dor das pessoas, né? E até hoje ele sente a dor das pessoas. Ele quer, o desejo de Deus é abençoar a vida das pessoas, de todo ser humano. Ele morreu por todos, né? Então, esse é o propósito de Deus. Então, mas eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu sinto, eu falo em línguas, mas o quanto eu tenho vivido dentro do propósito de Deus? Aí entra um ponto que esses dias eu falei aqui, para nós falamos aqui na live, em Romanos capítulo 15, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu. É isso aí. Para a glória de Deus. A glória de Deus. Para a glória de para Deus. Para que o nome de Deus seja glorificado. O quanto o nome do Senhor tem sido glorificado através das minhas ações, das minhas atitudes, né? Exato. Aí o propósito de Deus é que o nome dele seja glorificado. Mas então Deus é egoísta. Não, mas Deus é glorificado, sabe de que forma? Quando as pessoas são acolhidas, exatamente, quando as pessoas são abençoadas. Porque nós vamos saber que existe um Deus que nos ama, que é bondoso e que ele quer usar as pessoas, não para que as pessoas venham serem envaidecidas, para que Deus seja glorificado. Poxa, claro. Deus usou um vaso de barro
Né? Ou seja, Exatamente. a glória de Deus, o tesouro de Deus em algo simples. Então, porque Deus nos valoriza. Nós somos como neblina, nós somos temporais, nós somos peregrinos, nós somos passageiros nessa terra e Deus nos ama, mas Deus quer nos dar a eternidade. É isso aí. Então, a assistência de Deus, né, para o ser humano se dá através de outras pessoas que colocam o seu pouco diante de Deus. Aí nós aprendemos o seguinte: não existe pouco diante de Deus. Não existe, não. Não, Deus multiplica. Então, verdade. se eu quero desfrutar da abundância, eu não posso ser avarento. É verdade. Eu não posso ter amor ao dinheiro. O dinheiro não é ruim. O amor ao dinheiro é ruim. Você não pode ter amor aos teus pertences. O amor aos teus pertences é ruim. Os pertences não. Você não pode ser apegado ao seu tempo e somente a você viver só para você. Nós temos que saber o seguinte: né? O que eu tenho eu coloco à disposição diante de Deus. Senhor, isso é tão pouco para fazer, para suprir tanta necessidade, mas aí Deus pega o teu pouco, ele se transforma em abundância. Ele supre a necessidade das pessoas e ainda, mas eu vou ficar sem. Não, sobrou 12 cestos. É verdade. 12 cestos cheios. Sabe o que isso significa? Poxa, que capacidade nós temos de ajudar as pessoas? É muito limitada. Claro. Mas quando tu te entrega para Deus, Deus vai fazer de alguém limitado ser um canal para a manifestação sobrenatural de Deus que é ilimitada. Então, em Hebreus diz que fala sobre a fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas também nós aprendemos o seguinte: tudo é possível àquele que crê. É verdade. Tudo significa tudo. Então, quando é que eles iam imaginar que 5 pães e 2 peixes e Jesus partiu na frente deles assim, ó? Aí, não foi nossa boia. Um farelinho para cada um. Acabou nossa comida. Agora acabou nossa comida, Deus. Senhor, interessante, não era nem não dava para nós, Senhor. Tu vai dividir esse negócio aí, né? Interessante que tu falou sobre quando a gente ora as coisas acontecem, né? A gente como pastor, mas algo muito claro assim, né? É um privilégio, a gente se sente alegre quando Deus nos usa para fazer algo, né? Porque a gente sente que a gente é um canal onde Deus nos usa, né? Isso é bom, claro que é bom. Mas a gente tem essa consciência de que Deus ama as pessoas. E Deus nos usa para abençoar as pessoas que Ele ama. Aí tu falou do propósito. Ele ama Exato. as pessoas. Então, quando me coloca... Quem sou eu? Eu fico olhando, pastor, pro Adroaldo, orando, pregando o evangelho. O Adroaldo de alguns anos atrás. Eu fico olhando, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas eu vejo que é um propósito. Então, eu me coloco dentro do propósito. Procuro me encaixar no que é a vontade de Deus. Procuro cuidar da minha vida para que eu possa agradar a Deus. Porque Deus quer abençoar as pessoas. Não é eu, é Deus sendo glorificado para cuidar daquilo que Ele ama. Eu tenho que cuidar das pessoas porque Deus ama as pessoas. Aí nós precisamos da graça de Deus Claro. para poder cuidar das pessoas. Os discípulos não tinham condição. Não tinham, mas eles colocaram. Olha, Eles colocaram o que eles tinham no propósito. E no propósito. Que era abençoar as pessoas, tu falou no propósito. E Deus multiplicou. Né? Aí nós colocamos a nossa vida no propósito. Então não tem quem não tem capacidade. Às vezes as pessoas, mas quem sou eu? Mas eu... perguntaram para Jesus, né? Pode vir, né? Felipe e André conversando, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se Jesus, né, foi questionado, mas pode vir de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? Não, e o Salvador de lá. Aí nós vamos entender o seguinte: olha como Deus faz. O Filho de Deus nasceu numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura. Por quê? Não havia local nas hospedarias. Foi colocado numa estrebaria. Foi colocado numa manjedoura. Então, olha assim, imagina, era uma época de festa, então os hotéis lá, as pousadas, estavam tudo lotado. Ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu em Belém, da Judéia. Ele se criou em Nazaré. Tanto é que é Jesus o Nazareno. Nazaré, quando esses dois personagens bíblicos disseram pode sair alguma coisa boa de Nazaré, então ele se criou numa cidade que difícil. A fama não era boa. Não era uma boa fama, não. Pode sair uma coisa boa de Nazaré. Ele era um carpinteiro, um homem simples. Trabalhador, né? Trabalhador, exatamente. Rústico, assim, exatamente. Embora a carpintaria também deve ser algo rentoso, claro. Uma certa renda, né? Aí ele vai e morre como? Ele morre como um criminoso. Morte de cruz. Ele foi, então, assim, ele foi condenado como
um criminoso. Eles soltaram Barrabás, que era um terrível criminoso. Exatamente. Era alguém, assim, entre ele e Barrabás, odiado pela sociedade na época, e eles preferiam soltar, então eles colocaram ele abaixo de Barrabás, né? Exatamente. Então é uma morte de vergonha, assim, de vergonha, né? vergonha, Vergonhosa, assim, vergonhosa, exatamente. Então, olha como Deus fez. Então, em Coríntios, o apóstolo Paulo diz: Deus escolheu as coisas que não são isso aí, para reduzir a nada aqueles que são. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aí. É tudo que é Deus quem faz. Glória para Deus. É glória para Deus. Agora, de que forma a gente desfruta disso? É quando nós colocamos a nossa vida. Aí, quando eu falo nossa vida, a tua existência, tua saúde, tuas finanças, teu casamento, teus filhos, o teu tempo, teu carro, o que você tem, o que você é, você coloca à disposição do propósito. Isso aí. Quando eles entregaram os 5 pães e 2 peixes, eles entregaram na mão do Senhor, né, para o propósito pelo qual e para o qual Jesus iria utilizar aquilo. É isso aí. Então, o propósito de Deus é muito mais forte do que a condição que você tem. Com certeza. Então, coloca a tua condição no propósito e você vai ver o milagre. É isso aí. Você vai ver o milagre. É propósito de Deus que você esteja escutando e assistindo essa live. É isso aí. É propósito de Deus que você vá a um culto. É propósito de Deus que você ore. É propósito de Deus que você entenda as passagens bíblicas. Então, quando eu li o texto aqui de Romanos 15, 7, acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Sabe o que significa? Tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus. É verdade. Então, de que forma Deus é glorificado? Abençoando as pessoas, amando as pessoas. Então, quando você coloca a sua vida para que Deus cumpra o seu propósito, mas eu não tenho condição, Deus vai fazer um milagre. Quando você coloca a sua vida à disposição, Deus vai fazer com que 2 toscos possam estar numa live, sendo assistido entre Facebook e YouTube, 50 e poucas pessoas. Gente, 50 e poucas pessoas perto desses youtubers não é nada. Os caras têm 100 milhões. Falam um monte de asneira. E chama atenção. Chama atenção. Podíamos falar um monte de coisa aqui. Polêmica. Nós ia quadriplicar o... Mas será que nós estaríamos no propósito? É isso que então, é a questão. Quantas vidas são abençoadas e chegam para nós assim, pá, que programa. Pá, Deus falou comigo hoje. Isso é Deus mudou minha vida através da vida de vocês. Então, isso é muito legal, não para nós, mas o propósito. A gente fica feliz porque o propósito de Deus, a gente percebe que Deus está abençoando a vida das pessoas. Exatamente. E por isso que seguimos nesta linha. Exatamente. De abençoar, porque não é para nós. Não é seguidores para nós. Nós queremos que pessoas sigam a Cristo. Sejam abençoados e sigam a Cristo. É isso aí. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Não temerei. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado, Deus, pela tua graça, tua bondade. Colocamos diante de ti o que temos e o que somos, Senhor, crendo que é muito pouco, mas diante das tuas mãos, através da tua graça, da tua unção, há uma multiplicação. Amém. E nós cremos, Senhor, que tu és o Deus de milagres, o Deus dos impossíveis. É verdade. E oramos aqui, Senhor, com humildade, colocando nosso coração diante de ti, nos lava com teu sangue, Senhor em Jesus. Nome de nos Jesus. limpa, nos purifica, nos santifica e recebe a nossa vida diante do teu altar. Nos entregamos, Senhor, crendo que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, é o poder de Deus para abençoar aqueles que nos assistem. Amém, Pai. Nós oramos abençoando a vida de cada um que está nos assistindo pelo Face, pelo YouTube. Deus toca com teu poder. Amém, o Senhor Pai. conhece a necessidade de cada um. E nós oramos ministrando, Senhor, de encontro à necessidade desse que nos assiste Em agora. nome de Seja Jesus. tocado pelo poder do Evangelho. Amém, em nome Pai. de Jesus. Nós abençoamos a tua vida, ministramos o socorro de Deus, Amém, o Pai. sobrenatural de Deus, as dúvidas, as incertezas, o medo, a ansiedade, a angústia, a opressão. Solta a tua vida em nome de Jesus. Vem neste momento uma paz, uma alegria, um gozo, Amém, Pai. um desejo de viver, um desejo de desfrutar daquilo que Deus tem para você. Você que estava desanimado, cansado, triste. Toma esta vida. Toca, Deus, com o teu poder. Em nome de Jesus. Ministramos o poder do teu Evangelho. Ministramos uma paz que excede todo o entendimento. Espírito Santo de Deus, gera uma paz neste coração. Um coração que está aflito, angustiado, amargurado, ressentido, com medo, inseguro. Nós ministramos o amor de Deus. O amor de Deus. Amém, o amor de Deus. Vem uma paz de Deus. Se sente abraçado Nome agora. de Jesus. Toca, Deus, com o teu poder.
Nós repreendemos as enfermidades. Amém, Pai. Repreendemos, Senhor, toda enfermidade. Haja cura. Faz milagres Em nesta nome manhã. de Milagres Jesus. criativos, Pai. Abençoa cada família. Cada pedido de oração Amém, que foi Pai. colocado. Cada mensagem que foi colocada. Amém, Deus. Toca, Deus. Abençoa. Em nome de Cristo oramos. Amém, Jesus. Amém, amém e amém. Tu és fiel, Senhor.